Fala aí, Alfredão, fala aí, Jéssica, tudo bem? Achei esse vídeo na internet maravilhoso e o Pensando Fora da Caixinha de hoje é sobre citologia. Trouxe aqui esse assunto maravilhoso que cai bastante no vestibular e a gente vai comentar as principais partes aqui da célula. Vamos embora? Roda essa vinheta! É isso aí, galera. Vamos conversar um pouquinho sobre a célula. Olha aí essa célula. A gente vai ter basicamente dois grupos de célula e lembre-se que essa célula é a unidade funcional do organismo. Toda célula ela é dividida em membrana, citoplasma e o núcleo. O núcleo corresponde nada mais nada menos do que a principal região da célula que desenvolve as atividades dela. Aí a gente compara a diferença da célula procarionte para eucarionte. Começando pela eucarionte, você observa que ela tem o citoplasma e o núcleo organizado, onde a gente encontra o material genético. Essa célula eucarionte ela é encontrada em todos os organismos vivos, como animais, vegetais, protozoários. Já as células procariontes, a gente tem lá uma célula mais simples, ela não tem organelas membranosas, o material genético dela é disperso no citoplasma e você não pode esquecer disso. Lembre-se também que esse DNA ele é circular e elas são seres sempre unicelulares, beleza? Procarionte sempre unicelular. Mas o que é uma organela? Organelas são estruturas encontradas dentro da célula eucarionte que desempenham função específica. Beleza? Cada uma organela tem uma função atribuída, tem uma função específica e a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas delas. Lembre-se que ela está imersa no citoplasma e começando lá no núcleo, a gente tem essa molécula maravilhosa conhecida como DNA, ácido desoxirribonucleico. É nele que estão contidos todas as nossas informações genéticas. Quando ela se encontra dessa forma descondensada, a gente chama de cromatina. E ele está protegido pela membrana nuclear. Observe que o processo de condensação da cromatina vai formar os cromossomos. Beleza? Isso aí muitas vezes é um probleminha na cabeça da galera, né? O material genético descondensado cromatina e condensado cromossomo, beleza? Os RNAs vão formar, por exemplo, o tipo de RNA ribossomal, formam os ribossomos, que é uma organela não membranosa responsável pela síntese das diversas proteínas do nosso organismo, beleza? Das nossas células, funcionando de diferentes formas. Só que esses ribossomos, eles podem estar livres no citoplasma, sintetizando proteínas que vão ser úteis no citoplasma, e também eles podem ser encontrados aderidos à membrana do retículo endoplasmático. Quando aderidos à membrana do retículo endoplasmático, eles são chamados de retículo endoplasmático rugoso, beleza? Ou RER. Enquanto que quando não tem retículo endoplasmático liso, sem o ribossomo, beleza? Lá dentro do retículo endoplasmático são liberadas as proteínas que vão ser produzidas pelo ribossomo, liberadas dentro dele e que em sua maioria das vezes são lançadas para fora da célula por meio de vesícula. Nesse caso você está vendo aí a formação da vesícula de transporte. Essas vesículas vão endereçar essas proteínas para diferentes organelas. Aqui a gente está vendo ela indo para o complexo de Golgi, é uma das organelas. Lá no complexo de Golgi pode ocorrer a adição de alguns radicais, tornando essa proteína mais específica. Lembre-se que a forma da proteína está diretamente relacionada à sua função. Aqui ela está assumindo a sua função, adicionando aí, por exemplo, um lipídio, beleza? Um outro carboidrato. E esse mecanismo dessa adição garante aí uma especificidade maior. O vacúolo é uma outra organela característica de células vegetais que nela vai ter função de digestão intracelular e controle osmótico. Na célula animal, essa vesícula, esse vacúolo, ele se forma devido à ação do lisossomo. Lembre-se que o lisossomo ele é responsável pela digestão intracelular.
Aí dentro do lisossomo existem enzimas extremamente importantes para digerir o máximo de substâncias. As mitocôndrias são organelas que, pela teoria endossimbiótica, eram procariontes, células procariontes que entraram na célula eucarionte e passaram a trabalhar simbioticamente com a gente. Ela é a responsável pela respiração celular através da queima, né, ou da metabolismo de carboidratos, gerando energia, o ATP, que é a proteína, a substância importantíssima para a fonte de energia. Além disso, existe o citoesqueleto. Viu o que é o citoesqueleto? Como o nome já diz, cito de célula, esqueleto da célula, né? E aí existem os microfilamentos, os microtúbulos e os filamentos intermediários que trabalham aí dentro dessa estrutura. Agora, a nível de célula vegetal, existe uma organela específica dela. Dentro da célula vegetal, como vai ser mostrado agora para você, existem lá os cloroplastos. Esses cloroplastos são organelas extremamente importantes para o vegetal, porque eles são responsáveis pela fotossíntese. Dentro dele existem lá pigmentos fotossintéticos, como a clorofila, que captam a energia da luz e utilizam essa energia para a produção de matéria orgânica, beleza? Lembre-se também que além da membrana plasmática, a célula vegetal tem a parede celular, que é de celulose. Show de bola? Beleza? Ah, Bill, mas o que a gente tem além disso? Só tem essa estrutura? O que é que a gente consegue entender? A gente tem lá, por exemplo, a nível de sistema respiratório, pulmão, a gente vai observar lá dentro células chamadas de células ciliadas. Externamente a célula, né? Do lado de fora, né? Fora da célula tem alguma coisa? Os cílios. Olha o movimento do cílio. Todo mundo organizado, tá vendo aí, ó? O objetivo desse cílio é responsável pela locomoção, no caso do nosso sistema respiratório, mover o muco, né? E os flagelos, olha eles aí também responsáveis pela movimentação, no caso da bactéria, no caso do espermatozoide, beleza isso? Show de bola? Então, e lembrando que eles são formados pelos centríolos. Show de bola? Ah, Bill, e aí, a célula eucarionte, o que é que a gente vai ter nessas células? Algumas características dela. Além da membrana celular, a gente tem lá as organelas membranosas, né? Além, no caso da procarionte, eles são unicelulares e não têm organelas membranosas. Em todas as células a gente vai ter membrana plasmática, citoplasma e o seu material genético, que no caso da célula procarionte é só disperso no citoplasma. Mas as células vegetais e animais têm mitocôndrias, diferente da célula vegetal que só tem cloroplasto. Beleza? Tamo junto, galera. Espero que tenha curtido esse vídeo que eu achei massa demais.